Então, meu nome é Laís Costa, eu sou pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública, sou uma mulher branca, de meia idade, tenho cabelo encaracolado na altura do ombro, escuro, uso óculos de armação verde, tenho uma boca grande, estou de batom vermelho, com um vestido verde, e estou aqui com um símbolo, né, da nossa luta, nossa defesa pela ampliação da cobertura vacinal. Então eu estou vestindo um broche do Zé Gotinha, e o meu Zé Gotinha é um Zé Gotinha que está na cadeira de rodas, porque a gente precisa conversar sobre determinadas representações sociais na saúde que não têm se materializado, né? Quando a gente pensa na principal causa de adoecimento das pessoas com deficiência, a principal causa não está associada à sua deficiência. A principal causa de adoecimento das pessoas com deficiência é justamente essa exclusão social que está evidenciada numa série de indicadores e que a gente segue negando, ou melhor, naturalizando no cotidiano de produzir conhecimento, no cotidiano da formação de trabalhadores da saúde e no cotidiano do trabalho em saúde. É importante a gente saber que enquanto a gente tem uma prática de cuidado que desumaniza, que não reconhece o humano que está à sua frente, reduzindo essa pessoa à sua deficiência, não é possível efetivar o direito à saúde, que no caso brasileiro é um direito universal e um conceito ampliado de saúde que não pode ser confundido com a ausência de doença. É particularmente importante que a gente produza cuidado produza cuidado ouvindo, produza cuidado produzindo condições de protagonismo. Então, por exemplo, a gente, né, que está nessa área da saúde, a gente fala assim, olha, a barreira comunicacional, o que a gente pensa? Não tem libras, mas, gente, não é só essa. A gente precisa de adotar a linguagem simples, a linguagem fácil de entender, que é desenvolvida pensando nas pessoas com deficiência intelectual, mas que beneficiariam essa interação entre o usuário e o trabalhador de saúde num país desigual como o nosso. É importante dizer que pessoas com deficiência, essa palavra curtinha, ela está resumindo um grupo muito heterogêneo de pessoas com necessidades que são muito distintas e que a este marcador social se justapõem outros tantos para afastar ainda mais as pessoas desse direito. Quando essa pessoa é atravessada por outros marcadores, a exemplo de raça, então você vê essas barreiras à participação ainda aumentadas. Então, por exemplo, pessoas com síndrome de Down, praticamente metade delas nascem com algum tipo de cardiopatia. No Brasil, um país majoritariamente negro, a gente não sabe quantos bebês periféricos com síndrome de Down negros morrem por falta de acesso a diagnóstico e a serviço. Dentre as pessoas com deficiência, mulheres com deficiência são mais vitimizadas pela violência do que homens com deficiência. E de todas as notificações, 70% das notificações contra mulheres, de violência contra mulheres com deficiência, foi contra mulheres com deficiência intelectual. Precisamente aquelas que os estigmas que a gente tem, e o cuidado como um processo social é totalmente permeado por esses estigmas, não permitem e não têm produzido orientações para o cuidado, para o entendimento, para a saúde sexual, para que essas pessoas tenham tanto o direito ao exercício livre, né, da sua sexualidade, que é um direito humano universal, inclusive para as pessoas curateladas, mas também para que elas possam se proteger e saber distinguir a situação do abuso para a situação do carinho. Isso é uma realidade no Brasil, ela é uma realidade triste, mas é uma realidade também no resto do mundo. Então a gente precisa fazer campanhas de enfrentamento ao capacitismo, que é o nome dado ao preconceito contra a pessoa com deficiência. A gente precisa enxergar a pessoa como um sujeito na sua integralidade. A pessoa com deficiência não é um ser abstrato, é uma mulher,
é uma mãe, não é uma mãe, sofre, não sofre, é negra, branca, tem casa, está em situação de rua. E não é considerar isso de forma genérica também, porque os indicadores dizem que são mais vulneráveis à violência, que são mais abandonadas são pessoas mais abandonadas pelos seus pares. Então, no processo do cotidiano do cuidado, a gente também precisa buscar as condições, as determinações sociais que são invisibilizadas justamente por uma produção de conhecimento que não houve as próprias pessoas. Eu só tenho a desejar um excelente seminário, que ele seja bastante desconfortável, porque a gente precisa conversar sobre os dissensos, trazer os desconfortos para a gente melhorar, para a gente entender qual é o nosso papel nesse sistema de opressão que leva a uma exclusão tão naturalizada, leva a piores indicadores relativos à segurança do paciente, ao bem-estar, a indicadores de morbimortalidade. Então, assim, tem muito que ser conversado, debatam, estejam aqui, larguem seus celulares, porque a gente quer que isso seja um comecinho só. Bom seminário para vocês.